As encruzilhadas são lugares sagrados. É por isso que dizem que os deuses descansam, dormem e comem nas encruzilhadas. Obviamente de maneira simbólica, mas a gente pode entender isso tanto de uma maneira mais subjetiva, quanto mesmo de uma maneira literal e objetiva. A encruzilhada representa um momento onde todos nós precisamos fazer uma escolha. A gente se vê diante de duas possibilidades, de dois caminhos diferentes, e a gente, em tese, precisa optar por um deles. E a primeira coisa que envolve essa reflexão acerca da encruzilhada não tem a ver com andar para frente, tem a ver com olhar para trás, tem a ver com entender o que te levou até ali. Qual é esse caminho que você pode abandonar? O que você fez nesse caminho? A gente, no Pedra de Afiar, fala muito sobre aprender a pensar. A gente tem um grupo de estudos, prática filosófica, inclusive nós temos o link aqui embaixo, caso você queira conhecer um pouco mais, onde a gente reflete o tempo inteiro, primeiro sobre a ideia de que a gente, na maioria das vezes, não pensa muito bem, e segundo, como a gente pode aprender a pensar. E a reflexão, obviamente, é ferramenta fundamental da nossa tomada de decisão, da nossa capacidade de nos apropriarmos daquilo que acontece com a nossa vida, pelo menos em alguma medida. E se eu olho para trás e percebo que aquele caminho fez sentido, tudo bem. Eu já tenho uma pista muito boa sobre qual caminho seguir, e o contrário também é verdadeiro. Se eu olho para trás, reflito e percebo que aquilo não foi tão legal, que ótimo que eu estou diante de uma encruzilhada, que ótimo que eu tenho a chance de fazer uma nova escolha. E, obviamente, embora a gente esteja falando de forma simbólica, nós passamos por encruzilhadas a todo momento, a todo instante. Nós estamos diante de uma encruzilhada sempre. E essa encruzilhada, ela nos traz algumas outras peculiaridades bem interessantes também. É interessante a gente entender também que a ideia da encruzilhada, ela pode nos parecer uma ideia, às vezes, de descanso. Por quê? Porque a encruzilhada, ela é, como o João disse, um momento onde os caminhos se cruzam. Você já não tá, você estava na jornada, você estava caminhando, você estava agindo, e aqui é um momento de pausa. É um momento, como o João disse, onde você precisa fazer uma decisão e tomar uma escolha. Esse momento de pausa, ele realmente acontece, né? Só que ele deve ser um momento de pausa ativa. Em que sentido? Ele não pode ser um momento de pausa onde você simplesmente cruza os braços, relaxa e beleza. Cheguei né? Agora... aqui. Vou ficar. Não, ele tem que ser um momento, como o João disse, um momento reflexivo, um momento de pensar de maneira racional. Ou seja, é um momento onde eu vou entender o que me trouxe até ali, é um momento onde eu vou pensar e decidir qual caminho que eu quero seguir. E aqui vale falar que a gente sempre vai tentar fazer o melhor que a gente pode. Se aquele caminho que a gente vai optar é o melhor ou não é o melhor, é aquilo que a gente conseguiu visualizar naquele momento, é aquilo que a gente conseguiu escolher naquele momento, e a gente não deve ficar se culpando pelos caminhos que a gente escolheu. A gente tem que ter a certeza de que a gente tem que ter a confiança de que a gente fez o melhor que a gente podia fazer, assumir a responsabilidade pelos caminhos que a gente escolhe e pelas consequências que eles trazem, e a partir disso, através de um movimento de realmente pensar, entender o que nós vamos fazer desse ponto em diante. É o momento, então, da encruzilhada, da gente reunir as ferramentas e, como o João disse, é o lugar onde mora a divindade. Ou seja, a gente reúne as ferramentas e consulta essa divindade. A gente chama essa divindade. A encruzilhada é um momento onde ideias opostas se encontram, se cruzam, se conflitam. E esse momento de conflito é um momento também de tomada de consciência. Então, é um momento onde a gente pode, através desse atrito, gerar um fogo, né? E esse fogo pode permitir que a gente alcance uma visão mais alta, uma visão mais elevada, uma visão mais clara daquilo que a gente deve fazer. Uma coisa muito importante a gente entender também é que não existe nação nesse mundo que a gente vive. Então, mesmo quando a gente escolhe não fazer uma escolha, a gente já está fazendo uma escolha. Logo, tem pra onde correr, né? Exato. Logo, a ideia de você não seguir por caminho nenhum e ficar parado, por si só, já é uma decisão. Só que talvez, e eu digo talvez porque eu estou sendo muito gentil, ela seja a pior de todas as decisões, porque ela é uma decisão onde você age por passividade.
Você não age por proatividade e nem age por reatividade, que já seria ruim. Você age por uma passividade. E essa ação por uma passividade faz com que você se sinta extremamente vilipendiado pelas escolhas que você naturalmente não cometeu, não realizou. Porque é importante a gente entender, toda escolha traz uma renúncia. E essa renúncia, ela faz parte. Mas, se a gente ficar preso a isso que foi renunciado, a gente não consegue vivenciar nem aquilo que a gente renunciou, porque isso já não existe mais, e a gente também não consegue vivenciar aquilo que a gente optou. Por quê? Porque a gente vai estar dividido. E a gente só consegue vivenciar verdadeiramente algo na nossa vida se a gente se coloca pleno naquilo, se a gente se coloca por inteiro naquilo. Seja situações boas, onde a gente tem muito a crescer ali, seja em situações ruins. Eu fiz uma escolha errada. Ou que eu hoje, com o nível de consciência que eu tenho hoje, eu percebo que era errada. Porque quando eu fiz a escolha lá atrás, eu não tinha esse nível de consciência. Mas através da minha reflexão, eu percebo, nossa, não optei, não foi uma escolha muito legal. Beleza, o que eu vou fazer? Eu tenho a opção de me lamentar e falar, puxa, por que eu não escolhi diferente? E ficar sofrendo passivamente, né, alimentando aquela mágoa, aquela culpa dentro de mim. Ou eu posso entender, hoje eu entendo que aquela escolha não foi a melhor possível, mas se eu vivenciar essa escolha plenamente, eu tenho muitas chances de aprender e de crescer dentro desse caminho, e quando eu chegar na minha próxima encruzilhada, eu vou ter muito mais capacidade, muito mais potencialidade de consultar os meus deuses e conseguir a partir disso fazer uma escolha melhor. Isso que o Patrick trouxe no final nos dá até um certo conforto, porque é óbvio que as escolhas nas encruzilhadas são muito importantes, mas se você errar, tá tudo bem. Daqui a pouco você pode escolher de novo. Então, óbvio, se conecte com aquilo que você acredita que é verdadeiro. Primeiro, o caminho já vai se abrir, mas naturalmente você não vai conseguir controlar tudo o que acontece. As coisas vão fugir, você vai ter que ajustar essa rota, mas desde que você continue conectado ao que você entende como algo realmente importante para a vida, como algo que norteia a sua trajetória nesse plano e por toda a eternidade, naturalmente os caminhos que estão alinhados a isso aparecerão para você. E por vezes a gente precisa realmente fazer um zigue-zague ali, mas como a gente falou, as escolhas vão aparecendo e a gente vai ficando melhor também em fazer essas escolhas, essas reflexões. E até a próxima. Tchau, tchau.